Boa noite e seja bem-vindo à Verdade da Mentira. Hoje vamos falar, ou melhor, continuar a falar de eleições. Vamos falar de quem venceu, de quem perdeu, de quem comentou, de quem manipulou e até de quem mentiu. Para comentar a atualidade, como sempre, tenho comigo o presidente e fundador das Igrejas Maná, o apóstolo Jorge Tadeu, engenheiro de formação, e que por questões de agenda tivemos que mudar um bocadinho a programação e hoje em especial ao domingo. Engenheiro Tadeu, muito bem-vindo, uma vez mais, e obrigado porque eu sei que a agenda não está fácil. Não, prazer e olá a todos. Hoje temos mesmo que falar de eleições. Agora, já com os resultados finais, quem é que são os vencedores e quem é que são os vencidos? Eu acho que muitos comentadores dizem aquilo que para mim é óbvio, o grande vencedor foi o Chega, porque ele a última vez tinha 12 deputados, agora tem 50 deputados. E os grandes perdedores foram o PS e o PSD, porque o PSD não atingiu, não somou mais nada. E o PS... Perdeu muitos. Até ficou admirado porque ainda teve aquele resultado que teve. Uma das questões da noite foi a questão de deixar de haver bipartidarismo. A partir de agora deixam de ser 2 grandes partidos, passam a ser 3 grandes partidos. Nunca antes ninguém tinha tido 50 deputados como o Chega teve. Vai mudar a maneira de pensar dos governantes esta mudança? Vai ter que mudar porque é o seguinte, enquanto que tanto o PS como o PSD estão no Parlamento, supostamente, para ajudar o povo, porque o Parlamento é a casa do povo. Sim. E, portanto, os deputados são supostos de ouvir o povo que mora em Sintra, na Baixa da Banheira, ou seja que cidade for. Mas eles não ouvem. Eles só ouvem o partido. E, portanto, com esta mudança, o que é que vai acontecer? O Chega, que vem com estas ideias, que ao contrário que muita gente diz, só dizem disparates e mentiras, eles falam daquilo que o povo precisa, daquilo que, na verdade, está na Constituição. Portanto, vai haver uma luta, vamos dizer assim, pelos interesses verdadeiros do povo. Porque, enquanto que os outros, se você repara, estão sempre com mentiras e esquemas, Jesus dizia, pelos frutos vereis. Onde é que está o dinheiro que é suposto ser usado para os direitos fundamentais? Está nos bolsos deles. Portanto, chega este partido, o Chega, não é? E vai-lhe baralhar, e de certeza que no Parlamento, com tantos deputados, vai impedir tanta maldade e vai obrigar o Parlamento a estar mais a trabalhar para favor do povo, como a lei da Constituição manda. Eu sei que futurologia não é a sua especialidade, não está aqui para prever o futuro, mas acha que este governo vai aguentar-se durante algum tempo ou rapidamente vamos novamente para eleições? Eu não lhe sei dizer, porque eu não sou político, mas não me admiro. Para mim há 2 cenários. É o partido do PS, o AD, não é? Sim, que AD, é a junção Aliança dos dois, Democrática. serem duros e fazer fica-pé, porque não brinco, não jogo, não trabalho com o Chega, e portanto vai haver uma colisão, porque o Chega também diz, eu não estou aqui para ser um palhaço. O que é que seria o ideal era os 2 ou os 3 partidos serem pessoas para trabalhar para o povo e dizer, vamos trabalhar para o povo. O que é que interessa para o povo? O que é o melhor? Onde é que vamos gastar o nosso tempo e dinheiro? Mas eu duvido que isso aconteça. Esse comportamento adulto não é expectável, não é? Do passado que temos. Não, porque é assim, é como a história do Faraó. O Faraó era um indivíduo de cabeça dura, posse, quer e mando, e portanto resistiu a Deus até perder tudo. E aqui me parece que o que vai acabar por acontecer aos 2 partidos é que eles vão acabar por desaparecer. Pode não ser na próxima, mais 2 ou 3 eleições, eles vão ter não mais grande evidência. Estamos no ano dos 50 anos do 25 de Abril, que nos trouxe, entre outras coisas, a Constituição, que muitas vezes falamos aqui. É também esse um tempo de mudança para, talvez, até repensar a Constituição? Não, eu não penso que é preciso mudar Constituição nenhuma. Esta Constituição está muitíssimo bem feita. É só cumpri-la. É só fazê-la. E, portanto, eu conheço juízes do topo, que há muitos anos, e me diziam que o problema é que não se faz nem 10% disto. A ver?
E, portanto, quando alguém diz que vai ou quer mudar a Constituição, eu fico logo com medo. Quer mudar o quê? Normalmente é sempre por interesses partidários, não por interesses do povo. A última pergunta sobre a noite eleitoral, ou sobre este resultado das eleições, tem a ver com os evangélicos. Falou-se muito sobre os evangélicos e sobre a subida do ADN. Eu sei que já lhe fiz esta pergunta, mas pode alguém não ter visto a resposta. É a entrada também de um pensamento diferente por parte dos evangélicos, tornarem-se mais ativos nesta questão da política, que estavam afastados? Ouça, é verdade que sim, porque veja uma coisa. Se o povo tem católicos, muçulmanos, evangélicos, a amálgama vai dar aquilo que é preciso dar. Portanto, porque acabamos de dizer que o povo tem que ser todo ou católico ou protestante ou o que é? Não, o povo é o que é. E a Constituição diz que democracia, diz aqui o artigo 2, o Estado de Direito é baseado na soberania popular, na multiplicidade de ideias, a fim que todos saiam a ganhar. Portanto, não vejo nenhum problema com isso. Falámos de resultados Eu só vejo um problema na cabeça de quem, durante anos, controlou a Igreja Católica. Porque a Católica está deitada na cama com eles. A ver, é por isso que eu até penso que o último arcebispo é o Cardeal Patriarca, provavelmente. Se demitiu porque ele, conversas que eu ouvi, que ele disse: eu estou farto de ser manipulado. Esse é o que eu penso. Porque nem todo católico, ao padre e tudo, é má pessoa. Só que essa gente gosta de igrejas obedientes a eles. Falámos já dos resultados. Um dos grandes perdedores desta eleição foi Augusto Santos Silva, o atual ainda Presidente da Assembleia da República, e gostava que visse um vídeo, porque nós temos Miguel Morgado, que é um economista e cientista político, e que ele disse umas palavras na SIC Notícias, ele que é ex-assessor de Passos Coelho, que nós vamos ouvir também para depois comentar a seguir. Aliás, até tenho vários clipes deste comentário. Que é importante, mas queria também ouvir a opinião do Miguel Morgado sobre os resultados que ainda, obviamente, não estão fechados, da imigração, mas para já sabe-se que quer PS, quer AAD são penalizados também na imigração. Acontece na imigração o que aconteceu no continente. O crescimento do Chega, nós temos todos que reconhecer e nos ajustar a essa nova realidade. Não é um acidente, e isso reflete isso, já o tinha dito aqui. O Chega é um partido que atraiu pobres e ricos, atraiu classe média, atraiu gente do norte e do sul, atraiu gente da esquerda e da direita. E agora nós ficamos a saber que também a nossa diáspora, muito diversa, muito heterogénea, que também preferiu confiar, muita gente preferiu confiar no Chega a confiar nos dois partidos tradicionais que normalmente, desde o 25 de Abril, têm acolhido um quinhão esmagador do voto dos emigrantes. Agora, o que fica deste escrutínio agora dos votos da imigração é, sem dúvida, a derrota de Augusto Santos Silva. E é preciso falar nisso aqui. É uma derrota pessoal de Augusto Santos Silva? É uma derrota política do Partido Socialista forte, é uma derrota política pessoal dele. É o único Presidente da Assembleia da República que foi a votos e perdeu. Nunca aconteceu, desde o 25 de Abril. E eu explico porquê. Eu não sou amigo dele, por isso estou à vontade. Augusto Santos Silva, o Miguel Prata Roque falava, e bem, sobre a questão da arrogância e da humildade. Augusto Santos Silva corporizou a arrogância do poder em Portugal, não foi agora, nos últimos 30 anos. Portanto, Augusto Santos Silva vai ficar como um dos rostos das partes mais negras dos últimos 30 anos da nossa democracia. Eu posso explicar porquê. As pessoas depois escrutinarão e farão um julgamento sobre o currículo político dele. Augusto Santos Silva é um homem que vem do trotskismo, portanto, especialista em radicalismo político é ele. Mais radical do que isso é impossível. Foi a sua formação política e nunca deixou esses tiques trotskistas até hoje. Apoiou a candidatura presidencial do Hotel Saraiva de Carvalho. É verdade. Mais radical do que isso não é impossível. No momento em que em Portugal as coisas estavam mesmo para saber se íamos ter uma democracia tipo ocidental ou se íamos ser uma espécie de república da União Soviética. Ele ficou do outro lado. Isto é muito importante para as pessoas perceberem em que é que ele se tornou nos últimos 2 anos como Presidente da Assembleia da República. Depois, juntou-se ao Partido Socialista e foi Secretário de Estado e Ministro durante anos a fio. Com Sócrates, ele foi dos defensores mais fanáticos, intolerantes e arrogantes da defesa, não é só das incompetências de Sócrates e do seu governo, mas também dos atentados ao Estado de Direito. Augusto Santos Silva foi daqueles que queria proibir qualquer tipo de escrutínio sobre coisas que afinal eram mesmo podres.
Portanto, ele nunca pagou por essa responsabilidade. Teve uma responsabilidade política por ter levado o país à bancarrota e ter pedido à Troika, de joelhos, um empréstimo para salvar as finanças do país, de que ele foi responsável. Derrota política de que ele foi diretamente responsável. Ele não era um ministro qualquer. Ele fez sempre parte dos núcleos duros de Sócrates e de Costa. Sem nunca assumir a responsabilidade por nada, aparece em 2015 a criticar Pedro Passos Coelho e o governo que ele tinha liderado, a executar o programa que ele tinha levado o país a pedir de joelhos e que ele tinha negociado com as instâncias europeias. Claro, de repente, também em 2015, ao lado de António Costa, inventou esta grande farsa, que foi de normalizar e branquear os partidos extremistas que havia em Portugal naquela altura. Na altura não havia Chegas, não havia nada disso. Havia Bloco de Esquerda e havia Partido Comunista. E ele branqueou-os e normalizou-os. Mas estás a dizer que o Bloco de Esquerda é um Com partido certeza que estou a dizer. extremista? É exatamente o que eu estou a dizer. Extremista, e como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que aliás foi sempre essa a orientação do Partido Socialista de Augusto Santos Silva. Porque eu ainda me lembro, quando Augusto Santos Silva estava no governo de Sócrates, quando a legislatura terminou em 2011 com a queda do governo de Sócrates, o Partido Socialista, a sua bancada parlamentar, tinha deputados específicos para se dirigir ao radicalismo do Bloco de Esquerda. É verdade, eu ainda me lembro dessas coisas. Tinha deputados para ir a jogo com o Partido Comunista, tinha deputados para ir a jogo com o Bloco de Esquerda. A verdade é que temos de falar do facto de ele não ter sido reeleito e Então, tu mas já eu o estou a falar disseste do aqui, currículo que ele é, de Augusto Santos isto é Silva. uma derrota pessoal. imigrantes Mas não parece que ele conhecem foi esse penalizado por Pois, todo o esse resto dos- currículo ou foi penalizado pela forma como combateu o Chega na Assembleia da República enquanto Mas é aí que Presidente eu da quero Assembleia da chegar. República? Mas é aí que eu quero chegar. Se me derem mais um minuto, eu chego lá. Estamos em 2015 até 2021. O que é que teve de se inventar depois dessa farsa da normalização e do branqueamento do Bloco de Esquerda do Partido Comunista para sobreviver o governo dele e de António Costa? Teve de se inventar uma outra grande farsa, que era dizer, à esquerda nós podemos normalizar o extremismo que bem entendermos, à direita vem um papão fascista. E eu, Augusto Santos Silva, veja-se bem, com as credenciais que ele tem como guardião da democracia, era ele que ia ser o principal guardião no Parlamento. A utilizar a sua figura institucional de Presidente da Assembleia da República, cuja imparcialidade ele atirou para o caixote do lixo, evidentemente, como aliás Ferro Rodrigues já tinha feito como Presidente da Assembleia da República, diga-se de passagem, para se lançar a partir dali e fazer daquele cadeirão da Presidência da Assembleia da República uma plataforma para ser candidato à Presidência da República em nome de uma grande frente antifascista. Essa carreira política terminou hoje. As pessoas, cada um dos portugueses, julgará se isto foi um bom contributo ou um mau contributo. A minha sentença, o meu veredito como cidadão português, que também sou, portanto também tenho o direito a formar a minha opinião, foi Augusto Santos Silva prejudicou gravemente não só o funcionamento das instituições democráticas portuguesas, mas causou esta podridão da cultura política que nós estamos hoje. Palavras fortes. E ele nem sequer diz alegadamente. Alguém não o defendeu a ele, porque eu normalmente o interrompo para dizer alegadamente, mas ali nem foi alegadamente. Palavras muito fortes sobre Augusto Santos Silva. É merecida esta derrota? Absolutamente. Esse senhor, para mim, também é uma vergonha, porque veja uma coisa. Sabe que eu gosto muito da Constituição, não é? A Constituição diz que a Assembleia da República é um órgão soberano, porque é a representação dos portugueses, são os donos do país. E o Presidente da Assembleia da República, da qual ele ainda é por mais uns dias, ele é obrigado pela Constituição a defender a Constituição e a defender a multiplicidade de tudo. Veja o artigo 2, que ele é obrigado a defender, que nunca defendeu. A República Portuguesa é um Estado de Direito democrático, quer dizer que é pelas leis. Começa logo porque ele não obedece às leis. Ele não obedece às leis, nem faz ninguém obedecer às leis. A ver? Baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão. Ou seja, ele não gosta de uma pessoa, toca de falar mal. E baseado na organização política democrática, no respeito e garantia, ou seja, da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. Ele é obrigado a ver que no Parlamento os representantes do povo tratam dos assuntos do povo. Que assuntos? Os direitos fundamentais. Quais são? É haver habitação, haver saúde, haver justiça e por aí fora. Educação. E você não vê ele defender nada disso. Começa logo com a grande hipocrisia de que no Parlamento
os partidos, os deputados, que são representantes do povo, ou portanto são representantes de, sei lá, de Viana do Castelo, da cidade daqui, eles não representam nada disso, representam o partido. Por isso é que eles falam da disciplina de voto. Ora, esse senhor Santos Silva vira um criminoso. Agora eu digo alegadamente. Mas não tenho medo nenhum, porque é mesmo. Ele está a cometer um crime de não cumprir isto. Ele é obrigado a fazer isto cumprir-se. Está a ver? Ele não pode permitir que isso aconteça. Como outra coisa, por exemplo, na Casa do Povo, que é aquilo, ele que é o representante ou o presidente para garantir que o povo não é roubado, ele tem o artigo 3, que diz que o povo é quem mais manda e que o Estado subordina-se à Constituição e funda a sua legalidade democrática nisto. Ou seja, a democracia tem que estar de acordo com isto. Não é o que ele diz, nem os outros, desculpa uma expressão, palhaços que andam para aí, que é uma irritação, andam a falar. A democracia é o que está aqui, que é o direito de todos falar e depois há a ordem. E depois diz outra coisa, que é a validade das leis e dos atos do Estado e regiões autónomas, poder local, etc., só é válido se estiver de acordo com isto. Quantas leis o senhor Augusto Santos Silva permitiu no Parlamento que são completamente ilegais? Portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer que ele é um criminoso. Ele é um traidor, porque ele não faz nada disto e o trabalho dele era fazer isto. E ele não fez. Portanto, ele foi beneficiar quem? Agora é que eu posso dizer alegadamente os amigos. Mas o povo não. Por isso, como é que eu posso aceitar um homem que não cuidou dos portugueses, permitiu que o dinheiro fosse usado não para as coisas fundamentais, mas para aquilo que a gente sabe de TAPs e de bancos e de tanta vergonha. E do Papa. A questão das Jornadas Mundiais da Juventude, que já falámos aqui muitas vezes, essa questão, e eu já o ouvi acusar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da questão das jornadas, da vinda do Papa e da despesa, que agora se sabe que são muito perto de 65 milhões, mas em defesa que não precisa da minha defesa, mas Marcelo Rebelo de Sousa é católico. No caso, Augusto Santos Silva, como ateu, não devia defender o Estado que é laico. Eu gosto muito da Constituição e acho que é um documento fantástico, feito de boa vontade e que é só fazer. Se fizer 50% disto, Portugal fica próspero em poucos anos. O que é que diz aqui? Nós somos um conjunto de pessoas que, se nós não nos atropelarmos e seguirmos as regras, vamos ter sucesso. Se há católico e se há isto aqui, qual é o problema? Agora, o problema é que este Santos Silva ainda nunca poderia ter permitido que, seja quem for, convidasse o Papa para uma festa religiosa. Paga pelo Estado. Espera, mesmo que não fosse paga, ele não pode convidar ninguém, porque a lei diz que o Estado é laico. Se o Estado é laico, ele não pode convidar o Papa, que é católico, porque senão ele tem que logo a seguir convidar os muçulmanos, a mim e 1 milhão de outras religiões. Não pode, é crime contra a Constituição. E como se isso não bastasse, ele permitiu que se gastasse milhões, e o Tribunal de Contas é outro criminoso, porque ele não é para dar pareceres, ele é para efetivar, diz a lei, efetivar os crimes. E, portanto, como é que se gastam 60 e tal milhões de euros para uma festa ilegal? Nem sequer vou falar depois dos outros procedimentos totalmente ilegais. É porque esta gente não obedece à lei. Eles são criminosos e são traidores. Eles estão a trair o povo. Portanto, quando este homem fala desta maneira, só posso dizer sim à mãe. Nem sabia tanta coisa deste. Não acha que é sintomático? Espera, ainda tem mais, por exemplo. Como é que ele pode permitir que aqui diz que o Estado português é um Estado de direito, democrático? Sabe o presidente do Tribunal Supremo Tribunal de Justiça. Da Justiça? Henrique Araújo. Certo. O que é que ele escreveu, lembra-se? Ele diz que os tribunais não tinham liberdade de ação porque o governo não lhes dava. Não lhes dava equipamentos então, informáticos. Se o senhor Santos Silva leu esse artigo... Espera.
Se o senhor Santos Silva é o presidente da Casa do Povo, está lá para defender o povo, e houve que não há Estado de Direito, o que é que ele tinha que fazer no seu cargo, naquilo que é obrigado a fazer, naquilo que ele jurou que ia fazer? É dizer que o governo tem que se arrepender e fazer de imediato a separação de poderes. Ele fez? Não. Portanto, ele é um criminoso e um traidor. Eu não quero perder muito mais tempo com o Santos Silva, mas quero-lhe fazer mais duas perguntas. A primeira é, se não é sintomático, alguém que 2009 diz que gosta de malhar na direita e que gosta de malhar com especial prazer na esquerda, se não é uma pessoa que tem pouca isenção para liderar uma Assembleia que vai da esquerda à direita. Ou seja, eu sou uma pessoa que não tenho partido de propósito. E embora que eu goste do Benfica, eu não sou partidário do Benfica, eu gosto dos outros todos. Não é fanático? Não, e se algum clube lá fora ganhar, eu fico felicíssimo. Mas estávamos a falar... Do Santos Silva e deste sintoma que é alguém que diz que malha na esquerda com prazer e na direita com mais prazer ainda. Veja, o que é que este senhor me diz a mim? Ele não tem classe. Não tem estatuto para estar numa posição dessas. E, portanto, quando eu ouvi o presidente, o CEO daquele grupo do Pingo Doce. Do Pingo Doce. Na verdade, Jerónimo Martins. O Soares ele Fernandes. falou 100% bem, que é o quê? Nós estamos a ser governados por pessoas que não têm capacidade nem de gestão, nem mental. Olha o que eu estou a dizer. Eles não têm capacidade mental para estar à frente de um país. Porque mesmo quando eles pegam nos dinheiros, são bilhões, bilhões, eles só sabem consumir, não sabem gerir, nem sequer criar riqueza. Está a ver? Portanto, este senhor não tem a mínima classe para estar numa posição destas. E envergonha os portugueses lá fora. Sim. Porque podíamos falar, por exemplo, do António Costa, quando foi repreendido, e ele não repreendeu o António. Vamos falar sobre isso, mas antes, eu não quero falar, falou de falta de classe. Santos Silva é conhecido por uma frase ligada com Feira do Gado, enquanto fala de sindicalistas, mas não vamos falar sobre isso. Vou-lhe mostrar um último recado que Miguel Morgado manda para Santos Silva, para fecharmos este assunto de Santos Silva. Portanto, as opiniões deles não são indiferentes. Portanto, sensatez, juizinho, responsabilidade, levar a vida política a sério e não como uma carreira para proteger o seu partido, para levar o partido a tornar-se hegemónico sobre uma sociedade inteira. As credenciais democráticas não são eu quero que o meu partido governe para sempre. Eu tenho uma novidade para dar a Augusto Santos Silva, por exemplo. E eu posso ter toda a vontade, porque eu disse isto no Parlamento a Augusto Santos Silva. Isso não são credenciais políticas democráticas nenhumas. Quando nós fazemos tudo para que o nosso partido governe perpetuamente, então a cultura política democrática dessa pessoa está em falha e falha grave. Os deputados têm que mudar radicalmente, porque eles são corruptos. Eles estão lá, ou em vez de estar lá, na casa do povo, para representar o povo desta e daquela cidade, estão lá para representar os interesses de um partido. Para isso bastava uma pessoa. Portanto, são completamente ilegais. Quando eu ouço o Chega, né, o Ventura, chegar a este ponto com esses deputados, eu estou plenamente convencido que ele vai mudar muita coisa. Falou de pedidos de desculpa e eu vou-lhe mostrar outra vez esse pedido de desculpa que falou há pouco do eurodeputado espanhol, mas, e para terminar com Miguel Morgado, há um pedido de desculpas que Miguel Morgado pede a António Costa. Hoje aconteceu outra coisa muito grave, muito grave. O Primeiro-Ministro ainda em funções disse uma coisa que devia ser um ultraje nacional. Ele ainda é o Primeiro-Ministro em funções. Em Bruxelas, António Costa, em jeito de tranquilização dos seus parceiros europeus, calma que Portugal não está a ir para os caminhos do extremismo, ele faz esta declaração que isto é um ultraje nacional. António Costa disse, estou a citar, não há problema nenhum em Portugal com estas eleições, porque o próprio Chega, ao contrário do que acontece com outros partidos de extrema-direita em outros países da Europa, nunca fez uma campanha contra a União Europeia a explorar qualquer atitude de euroceticismo. Não, evidentemente, António Costa está a ser correto factualmente com o Chega, não vou criticar o Chega por isso. Agora, António Costa foi o Primeiro-Ministro durante 8 anos que construiu o seu poder sob uma mentira que ele próprio agora está a denunciar. Porque ele fez alianças com partidos que são contra a União Europeia e ainda são. Fizeram campanha eleitoral ao lado dele contra a União Europeia. Vamos lá ver uma coisa. Estás a falar do PCP. Entre o radicalismo e a moderação... ao Miguel eu vou já terminar. Entre o radicalismo e a moderação, que é agora a grande bipolarização em Portugal,
há uma coisa que nós devemos todos concordar, é que a moderação política está do lado da União Europeia, dos valores europeus, do Estado de Direito Democrático Europeu. Os dois aliados de António Costa e de Augusto Santos Silva, e convenceram o país inteiro que não havia problema nenhum, são os países que encaixam aqui. Nesta declaração, António Costa devia dizer, agora, pedir desculpa aos portugueses, em primeiro lugar. Ele tem um dever de pedir desculpa aos portugueses. E acrescentar assim, a partir das eleições europeias, vamos instaurar um cordão sanitário, sim, mas aos partidos da extrema-esquerda. É esse cordão sanitário que é preciso, porque é a única coisa que se nos dá as palavras. É verdade, não é? António Costa devia pedir uma desculpa aos portugueses. Se ele diz uma coisa em casa e diz uma outra coisa fora de casa... O que é que Deus lhe chama hipócrita? Portanto, este homem está a falar bem. Mas tem o outro caso, que é quando... O eurodeputado espanhol. Sim. Nós temos essas imagens também. Tem. Posso-lhe mostrar. Sim, sim. Portugal es para mí mucho más que un Estado miembro. Comparte límites geográficos, historia y cultura con mi país. Juntos salimos de la dictadura y entramos en la Unión Europea. Por eso me entristece tener que condenar el comportamiento del gobierno portugués. Pero los hechos son irrefutables. El gobierno portugués mintió al Consejo sobre la cualificación de uno de los candidatos a la Fiscalía Europea. Y fruto de esa mentira se adoptó una decisión que no debía haberse adoptado. Sinceramente, no sé qué es peor, si la excusa del error administrativo o la teoría de la conspiración internacional antiportuguesa que ha propuesto el primer ministro Costa. Esta clase de disparates son propios de otras latitudes y le hacen un flaco favor a la presidencia portuguesa. La Fiscalía Europea es un instrumento al servicio de todos los europeos para luchar contra el fraude y para preservar el Estado de Derecho, que ahora ha quedado bajo la sombra de la sospecha. Hace 2 semanas me dirigí a la Comisión Europea junto a otros compañeros para solicitar una investigación al respecto. Hoy la pido de nuevo aquí y me dirijo al gobierno portugués para que asuma su responsabilidad ante los portugueses y ante los europeos. Las mentiras deben tener consecuencias y al corromper el Estado de Derecho no puede quedar impune. Señor Costa, los portugueses merecen una disculpa y nosotros no quedar como idiotas. Muchas gracias. É um discurso violento. Sim, veja, o que é que eu tenho dito ao longo dos tempos? Que os nossos governantes e juízes e muitos comentadores políticos e jornalistas são uma vergonha lá fora. Envergonham o povo português, que é gozado e por isso perdemos muitos negócios à capa disto. Porque como é que alguém pensa que vai falsificar documentos e fica na mesma? Porque os nossos juízes também são a mesma coisa. Este homem, voltando ao Santos Silva, ele nunca poderia estar calado, deveria ter condenado o governo, porque isto é um crime, dizer falsas declarações. Engenheiro Tadeu, lamento não ter mais tempo para falar consigo. Eu sei que tínhamos muito para falar e ficaram por falar comentadores que acusaram o povo português de ser estúpido e de eleger políticos demagogos, o que eu sei que não concorda, mas prometo que trago de volta para a semana. Quanto a si, quero-me despedir, dizer-lhe que todos os programas da Verdade da Mentira estão disponíveis na internet, pode ver, rever, partilhar, comentar, até sugerir algumas questões. De vez em quando nós fazemos um programa mais especial com perguntas que nos enviam pelas redes sociais para o Engenheiro Tadeu. Dizer-lhe que, em princípio, voltaremos para a semana para mais um Verdade da Mentira.